Terça-feira, dia da coluna do Mário Sabino aqui no Contexto Metrópolis. Já temos Sabino aqui comigo, produção? Temos? Coloca o Sabino aqui comigo. Oi, Sabino, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Vamos lá, vamos falar sobre Jair Bolsonaro e sobre as questões relacionadas a Donald Trump. A gente que achava que o Donald Trump pudesse se manifestar nesse momento, se manifestou, mas foi muito brevemente. Quem se manifestou também foi o presidente Lula, lá na África do Sul, que disse que não se manifestaria em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, mas que também se manifestou. Estávamos esperando que Donald Trump pudesse se manifestar de uma outra forma, mas ele acabou, então, entendendo que esse não seria o momento de se manifestar. A gente pode esperar mais alguma coisa de Donald Trump nesse momento? Qual é a sua análise sobre isso? Olha, Neila, em relação ao Trump, você pode esperar sempre o inesperado, né? É, então, é difícil prever o que ele vai fazer. O que ele já fez é possível dizer. Nesse momento, o que se pode dizer é que ele abandonou o Bolsonaro, né? Todo aquele apoio até era uma fantasia dos bolsonaristas, dos filhos do Bolsonaro, de que o Trump poderia resolver a questão jurídico-penal do Jair. Isso tudo agora foi absolutamente deixado de lado, né? Essa esperança não existe mais. E começou a ruir quando, já na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Trump, ali no púlpito da Assembleia Geral, ele se refere ao Lula, né? Diz que rolou uma química, etc. A gente sabe que essa química, precedeu essa química, uma reunião do Trump com Joesley Batista, houve também outros empresários ali, por outros lados, tentando abrir um canal de negociação, mas ali a coisa começou a andar, né? E foi adiante, quer dizer, ele encontrou-se com o Lula, tratou bem o Lula, inclusive foi além, disse que o Lula admirava o Lula, a força do Lula, ter sobrevivido politicamente à sua prisão, quer dizer, aquela identificação que ele tinha com o Bolsonaro meio que se transferiu também para o Lula, aparentemente, né? Como um sujeito que sobreviveu a que seria uma perseguição política. Embora ele não tenha dito isso, me parece claro que esse é o subtexto da fala do Trump quando elogia o Lula. Quer dizer, então deixa, evidentemente, o outro campo, o campo bolsonarista, completamente sem buço. Aí você tem, depois de uma negociação do Marco Rubio com o Mauro Vieira, você tem ali vários produtos brasileiros que deixaram de ser alcançados pelo tarifaço. Foram derrubadas várias tarifas. No aspecto político, não parece que a Lei Magnitsky esteja causando grandes problemas para o Alexandre de Moraes e a sua mulher. Tanto é que, agora em setembro, compraram uma casa de 12 milhões de reais aí em Brasília. Quem deu a notícia foi o nosso colega Igor Gadelha. Então, assim, quando o Trump é avisado de que o Bolsonaro foi preso preventivamente agora, o único comentário dele foi too bad, ou seja, que pena. Que pena. Então, então agora, em relação ao Trump, aquilo, Trump não tem ideologia, né? A ideologia do Trump é o oportunismo. E ele está sempre disposto a vender a mãe, né? A mãe, no caso, foi o O Bolsonaro, a mãe Bolsonaro. da vez, que ele vendeu, né? Veja só o que ele está fazendo em relação à Ucrânia, né? Agora, a notícia hoje é de que
a Ucrânia pode aceitar alguns pontos do plano de paz que foi proposto, está lá negociando junto com os europeus, mas o plano de paz que o Trump queria impingir goela abaixo dos ucranianos esta semana foi escrito em Moscou. Aliás, a tradução para o inglês era uma tradução ruim, né? O texto foi escrito por um preposto do Putin, né? E significava basicamente a capitulação da Ucrânia. A Ucrânia poderia, se tivesse uma provisão de armas, né, constante da parte dos Estados Unidos e da Europa, poderia derrotar a Rússia, né? Ela vinha segurando a Rússia bravamente, mas como o Trump diz que ou vocês assinam um acordo de paz ou a gente para de fornecer armas de uma vez, né? Não resta outro caminho à Ucrânia senão tentar obter um acordo de paz que seja minimamente humilhante, né? E que, na verdade, isso é outro assunto para outro dia, que só vai adiar a guerra total na Europa, porque não pensemos que o Putin vai se satisfazer com pegar um pedaço da Ucrânia. Enfim, então o Trump é esse sujeito aí, ele não tem muita... Aliás, não tem nenhum tipo de escrúpulo, né? Recentemente, por exemplo, ele recebeu o príncipe saudita no Salão Oval e o sujeito que fez picadinho de um jornalista do Washington Post, né? E ainda fala mal do pobre jornalista que morreu, né? Quando o assunto surge ali pela boca de uma jornalista. Então, não é um sujeito nem um pouco confiável, né, Nilo? Então, o bolsonarismo, entre os vários erros que vem cometendo, um deles foi esse, quer dizer, confiar no Trump, né? Então, vamos só para organizar. O Trump jamais resolveria o problema do Bolsonaro, mas poderia, digamos assim, manifestar uma solidariedade mais sólida em relação ao Bolsonaro. Nem isso ele fez. Mas sabe, Sabino, a gente pode trazer essa sua análise aqui para o Brasil também. Se pararmos para pensar, quantas pessoas usaram também o Bolsonaro para o seu bel prazer? Quantas pessoas também não usaram o Bolsonaro para se promover? Quantas pessoas também não usaram o Bolsonaro para crescer, né? Acabaram desidratando o próprio Bolsonaro para acabar crescendo e depois dispensando o nome do Bolsonaro. Não era aliado, não era amigo, não era sequer colega do próprio Jair Bolsonaro, que acabou lá na Superintendência da Polícia Federal. Mas assim, né, Neila, não dá para colocar o Bolsonaro de vítima dessas circunstâncias, né? Não. O Bolsonaro também nunca se mostrou um aliado confiável, né? Certamente, sim, muitas pessoas usaram o Bolsonaro como escada para serem eleitas, né? Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro sempre se mostrou muito inconfiável. Veja só, por exemplo, nas eleições municipais, né? Aqui em São Paulo, ele sempre ia ou não ia, apoiava ou não apoiava, né? Veja o que está acontecendo ali também agora em relação a quem seria, né? Ou a quem será o candidato da direita, essa luta intestina, com perdão da má palavra, né? Adjetivo feio, que está ocorrendo. Isso tudo é fruto de uma visão muito personalista também, também oportunista da parte do Bolsonaro e da família dele. Quanto ele está ali na superintendência nesse momento de prisão preventiva, nós comentamos isso aqui no sábado, né, naquele frenesi que houve, né, com a prisão dele, e depois eu escrevi algo a respeito. Evidentemente que essa prisão preventiva não se justifica, né? Inclusive o fato da tornozeleira ter sido violada, a tentativa, na verdade, de violação da tornozeleira não foi a causa da prisão. Não. A causa da prisão foi essa construção
absolutamente destrambelhada de que a tal da vigília de orações era, na verdade, uma maneira de encobrir uma fuga do Bolsonaro, coisa que não se sustenta nem pelo horário, né? E nem pela distância ali da tal da vigília. Quer dizer, a vigília ficava a mais de meio quilômetro da entrada do condomínio onde está a casa do Bolsonaro, e ele violou a tal da tornozeleira pouco depois da meia-noite, pelo menos pouco depois da meia-noite aqui, houve acendeu o alerta lá no controle do equipamento. Então, sabe, você imaginar que o Bolsonaro tirou a tornozeleira 19 horas antes da vigília começar. A vigília estava marcada para começar às 7 horas da noite. E que a Polícia Federal não iria perceber que ele estava sem tornozeleira durante todo esse tempo. E como é que a vigília poderia criar uma situação tal, a mais de meio quilômetro da entrada do condomínio, a fim de encobrir uma eventual fuga do Bolsonaro? Isso nós conversamos já no sábado, né? Mas os fatos foram se sucedendo e, no final das contas, não me levaram a mudar o meu ponto de vista, tanto assim, entendeu? Então, a gente está vivendo uma situação, continuamos vivendo uma situação muito excepcional no Brasil, né? No sentido de exceção, né? Exceção política, né? E essa prisão do Bolsonaro preventiva, na minha opinião, é fruto, mais uma vez, de uma visão que ignora a Constituição, ignora os fatos e tudo mais. Eu acho que essa prisão preventiva do Bolsonaro, no final das contas, serviu como pretexto para evitar que o Bolsonaro cumprisse a pena que ele tem que cumprir, né, pelo tal do golpe que ele teria participado, né, do qual ele teria participado, eu impedi que ele cumprisse isso já em prisão domiciliar. Eu acho que acabou sendo um pretexto, né, para não lhe dar esse benefício. Agora, vamos ver, tem uma questão aí, né, ele teria tentado violar a tornozeleira, né, queimado ali com ferro de solda, uma coisa estranhíssima, no momento em que ele estava com um surto paranoico, né, por causa da combinação de remédios. Eu não acho que essa versão seja uma versão fantasiosa. Aliás, o Bolsonaro tem uma personalidade paranoica, né, ele é conhecido por isso, e evidentemente esses remédios podem ter potencializado uma disposição natural que ele já tem. Quer dizer, a paranoia ali, ele achava que, pelo menos foi o que disseram, ele disse, poderia haver uma escuta dentro da tornozeleira. Como ele não cortou ou destruiu a tira que liga o equipamento à sua perna, e sim a caixa, parece fazer sentido essa versão do Bolsonaro. Enfim, então você tem agora o Bolsonaro na superintendência, deve ser despachado diretamente, né? Não sei se continuará lá, ou por um presídio, ou por a tal da Papudinha que tem aí em Brasília também, quer dizer, não se sabe, mas certamente ele não volta para casa tão cedo, né? Isso é o que a gente está esperando. E sem amigos, né? Sem o grande amigo americano, que na verdade nunca foi grande amigo, né? Na visão do Trump, e ele fez manifestações nesse sentido, o Lula é o vencedor, né? É o winner, e o Bolsonaro é o loser, né? Perdedor. E é assim que a vida segue adiante aí. Agora, o bolsonarismo nessa ordem de prisão aí do Moraes, o bolsonarismo é criminalizado como um todo, né? Isso que é um aspecto que pode ter reflexos na campanha de 2026, porque ele se refere ao bolsonarismo militante como organização criminosa, né? E ao Flávio Bolsonaro como tendo convocado um ato criminoso. Então, obviamente que o Flávio Bolsonaro passou a estar na mira
do Alexandre de Moraes. E aí eu estava ouvindo aqui o Sóstenes Cavalcante falando com vocês, eu não sei se o Moraes vai deixar o Flávio Bolsonaro ser candidato, Eu também não. né? Eu acho improvável, né? Então isso, obviamente, não deixa de ser uma interferência na eleição de 2026, né? Se isso ocorrer, né? A indicação é que o Flávio Bolsonaro está enrolado. E qualquer ato bolsonarista também pode ser enquadrado como crime, qualquer manifestação bolsonarista. Então, enfim, os brasileiros que se entendam, né, entre eles. Eu Exatamente. só observo, eu só observo. Você, eu e Donald Trump, agora só observamos. O Trump, mas o Trump traiu, né? Eu não estou traindo ninguém, nem Não, você. ninguém. O Donald Trump, ele fica do lado dos vencedores. É isso, é isso. Sabino, Né? obrigada, viu? Obrigada pela análise de toda a semana aqui. Ó, coluna do Mário Sabino, lá no portal metrópolis.com. Até a próxima, Sabino. Obrigada. Obrigado, Neila. Tchau. Tchau, tchau.